Não se esqueça de dar o like. Minha esposa e seu ex-marido. Minha esposa, 45, foi casada com o Bob, 46, por quase uma década. Eles se divorciaram há 12 anos. Há uma história por trás disso. Bob e minha esposa foram namorados na faculdade. Eles se casaram muito jovens e foram felizes. No entanto, a tragédia aconteceu e Bob sofreu um acidente que o deixou paralisado da cintura para baixo. Minha esposa tinha 29 anos e Bob, 30, na época. Minha esposa cuidou dele por 3 anos. Mas, no final, ela desistiu. Ela disse a Bob que não conseguia mais lidar com aquilo. Ela sabe que sou egoísta, mas sempre quis ter filhos, e Bob não pode ter filhos após o acidente. Ela queria se divorciar, mas prometeu a ele que estaria sempre lá por ele. Ela só queria ser egoísta por uma vez. Bob, embora estivesse chateado, entendeu. Eles se separaram amigavelmente. Minha esposa cumpriu sua promessa e continuou visitando Bob. Ela ainda era uma cuidadora em meio período para ele antes de me conhecer. Eu, 40, a conheci 2 anos após o divórcio. Enquanto estávamos namorando, ela deixou claro sua situação com Bob, dizendo que continuaria a vê-lo. Eu sei que muitos caras ficariam céticos sobre isso. Mas eu a amei no momento em que a vi. Sua bondade e compaixão pelos outros são o que me atraiu para ela. Depois que oficializamos nosso relacionamento, ela só ia ver Bob uma vez por semana. Às vezes, até 2 vezes. Na época, não me importava. Na verdade, eu gostava muito do ex dela. Ele não me tratava como se eu fosse o outro homem. Ele sempre foi acolhedor comigo e até me mostrou sua biblioteca. Eu sempre me senti mal pelo que aconteceu com ele. Ele era um grande homem e a vida apenas o traiu. Quando nos casamos, eu ainda podia ver a tristeza em seus olhos, embora houvesse uma mistura de emoções. Eu sempre senti que Bob nunca deixou de amar minha esposa, e, até certo ponto, minha esposa ainda tem sentimentos por ele. Eu sei que ela me ama muito. Ela sempre me tratou como se eu fosse o rei dela e sempre demonstrou seu amor por mim. Sério, eu sou muito sortudo por tê-la em minha vida. Juntos, temos 2 filhos, 7 e 5 anos. Meus filhos também são próximos de Bob. Tudo estava bem até alguns meses atrás, quando recebemos a notícia de que Bob tem câncer. Estava em estágio avançado e ele pode não sobreviver por 1 ano inteiro, mas ainda há possibilidade. A notícia realmente abalou minha esposa. Ela parou de comer adequadamente e deixou de ser a pessoa alegre de sempre. Eu entendo. Mas há uma parte em que eu me sinto um pouco desconfortável. Ela o visita muito frequentemente agora. Na maioria das vezes, estarei lá com ela. E, algumas semanas após a descoberta, ela me disse que quer se mudar para a casa dele. Ela me disse que Bob se sente sozinho e que seus irmãos não se importam com ele desde o acidente. E seria melhor se ela ficasse com ele. Eu me opus. Tivemos uma discussão e chegamos a um acordo de que ambos vamos ficar. Então, estou morando na casa de Bob há 2 semanas. Há 4 dias, estávamos todos jantando e, depois que terminamos, decidi lavar a louça. Minha esposa e Bob estavam conversando. A conversa foi assim. Bob, eu realmente senti falta disso. Senti falta de conversar com você como nos bons tempos. Minha esposa, eu também. Lembra uma vez que conversamos tanto que nos atrasamos para o trabalho no dia seguinte? Nem era importante. Bob, o que aconteceu conosco, Lily? Quero dizer, éramos algo. As pessoas nos usavam como exemplo. Sinto muito a sua falta. Nunca pensei que, quando estivesse morrendo, você não seria mais minha esposa. Minha esposa, eu sei. Em um ponto, eu também pensei nisso. Mas a vida tinha outros planos. Quero dizer, eu te amo, mas amo minha família mais. Não foi a mesma coisa depois do seu acidente. É como se tivessem esquecido que eu estava na cozinha ouvindo a conversa deles. Minha esposa agiu normalmente depois disso. Fomos para a cama e nos beijamos e demos boa noite. Entre isso, ela queria fazer amor comigo, mas eu simplesmente a rejeitei. Eu não sei como me sentir sobre tudo isso. Eu confio na minha esposa. Eu sei que ela é uma mulher forte, com bons princípios morais. Ela nunca vai me trair. Eu sei que ela é apenas simpática em relação ao Bob porque o relacionamento deles vai além de ex-cônjuges. Eles são melhores amigos. Sinto-me como um intruso entre eles. E acho que, não importa qual seja a minha opinião sobre tudo isso, eu sempre serei o vilão.
Você não é o vilão de forma alguma, saiba disso. Você precisa conversar com sua esposa sobre o que ouviu. Depois, vocês precisam fazer terapia juntos e possivelmente com o Bob. Porque quando Bob falecer, você vai querer ter tudo resolvido, porque ela pode começar a dizer coisas do tipo, perdi o homem mais importante para mim, e então você será empurrado severamente para o limite. OP respondeu um comentário agora excluído. Eu não acho que você entenda. Você está apenas presumindo. Ela se divorciou porque era cuidadora em tempo integral dele e não podia fazer isso por mais tempo. O casamento deles fracassou por esse motivo. Não havia intimidade, nenhum romance. Ela tinha uma visão do tipo de família que queria e deixou isso claro desde o início. Ela era jovem naquela época e tinha toda a vida pela frente. Agora temos filhos e nossa situação é muito diferente do primeiro casamento dela. Eu sei que se eu me machucar, ela não me deixará. Ela também está em uma posição financeira melhor do que estava há 12 anos, e podemos contratar enfermeiras se um de nós ficar ferido. E não me importo que ela vá ver o Bob uma vez por semana. O Bob também é meu amigo. Eu também o visito às vezes com minha esposa. Ela passa muito tempo comigo. Ela não tem outra família além do Bob. A atualização. Certo. Segui alguns dos conselhos que vocês me deram. Embora eu tenha ficado desapontado ao ver tantas pessoas emocionais me chamando, a mim e a minha esposa, de nomes sem sequer tentar entender a situação. Isso será longo. Antes de dar uma atualização, quero esclarecer algumas coisas. Minha esposa é terrível porque abandonou o marido. Não, discordo disso. Há uma diferença entre encerrar um casamento e abandonar. Ela não abandonou o Bob. Ela estava ao lado dele. Ela simplesmente não era mais sua esposa. Eu entendo por quê. Ela tinha 29 anos quando isso aconteceu. Aos 29 anos, as pessoas ainda estão começando suas vidas. Mas a vida dela e a do marido terminaram ali. Vocês esperam que ela desista de sua vida, suas esperanças e sonhos? E depois? Ressentir-se do Bob pelo resto da vida dela? Cuidar pode ser exaustivo. Ela estava emocionalmente, fisicamente e financeiramente esgotada enquanto cuidava do Bob. Vocês ainda esperariam que ela desistisse de sua vida se isso acontecesse quando ela tinha 21 anos? Não é como se ela não tivesse tentado. Eles foram à terapia, fizeram aconselhamento, mas não havia romance, nenhuma intimidade, eles apenas se afastaram porque tinham sonhos diferentes. Apesar de tudo isso, ela ainda estava na vida dele. Ela ainda cuidava dele. Ela poderia ter desaparecido após o divórcio, mas não o fez. Isso é o que vocês chamam de abandono? Além disso, a razão pela qual não dei todos os detalhes foi porque isso não se tratava do antigo casamento dela. Mas agora estou deixando claro porque as pessoas estão assumindo coisas. Eu sei que a maioria de vocês vê as coisas de maneira muito preta e branca. Mas do ponto de vista lógico, não acho que ela esteja errada. Minha esposa e Bob estão tendo um caso emocional. Também não. Pessoas que têm casos são secretas. Minha esposa nunca foi assim. Ela sempre foi franca e honesta sobre seu relacionamento com o Bob. E como ela ainda quer se importar com ele? Eu não acho que haja algum caso. Só porque ela disse que o ama, e daí? Ela diz eu te amo para os filhos, os amigos e até para minha mãe. Isso não significa que ela está tendo um caso com todos eles. Ela manteve um limite entre o Bob e ela. Ela não o ama romanticamente, mas como um amigo ou família. Ela não tem sua própria família. Ela está sem contato com sua família abusiva desde os 18 anos. Bob foi a única família que ela já conheceu. Se minha esposa queria filhos, por que ela não adotou ou fez fertilização in vitro? Como eu disse em meu post anterior, ela estava financeiramente esgotada. A fertilização in vitro custa muito aqui, e a adoção com um pai deficiente é difícil. As agências hesitam em dar uma criança quando um dos pais não é funcional. Além disso, eles ainda precisariam de dinheiro. Minha esposa queria filhos próprios. E se tivessem seguido por qualquer um desses caminhos, ela teria sido a principal cuidadora do bebê, juntamente com o marido. Bob quase ficou quebrado durante todo o período de cuidado. Foi só há alguns anos que ele conseguiu um emprego remoto que permitiu que ele ficasse em casa e ganhasse. Minha esposa me deixará se a mesma coisa acontecer comigo. Duvido. Mas mesmo que ela faça, eu entenderia. Conversamos sobre isso antes de nos casarmos.
Se tivéssemos tentado todas as opções possíveis, um de nós poderia se divorciar. Eu não quero ser um fardo para minha própria esposa. Ambos estamos na casa dos 40. Já realizamos praticamente todos os objetivos na vida. Então, se a tragédia acontecer, estamos preparados. Bob ama minha esposa. Ele pode. Mas não há muito que eu possa fazer sobre isso. Quero dizer, não posso ordenar a ele que pare de amar. Mas ele tem alguns sentimentos por ela. Se é limerência ou não, eu não sei. Embora Bob tenha tido um relacionamento de longo prazo por 5 anos com uma garota, eu não acho que o amor dele por minha esposa seja o mesmo que o amor romântico. E quanto aos meus filhos? Nossos filhos estão aqui por um tempo e moram com a avó. Não entendo por que as pessoas agem como se tivéssemos abandonado nossos filhos. Nossos filhos amam o Bob. Eles não sabem que o Bob é o ex-marido da minha esposa. Eles só sabem que o Bob é o amigo da minha esposa. Eles não são maduros o suficiente para entender isso. Agora, a atualização. Segui o conselho de vocês. Eu só queria ter a conversa quando ela não estivesse estressada. Enviei uma mensagem para minha esposa para nos encontrar em nossa casa, não na casa do Bob. Pedi sua comida favorita e preparei a mesa. Quando ela chegou, ficou surpresa ao ver a preparação, e eu apenas disse que, como ela estava estressada ultimamente, eu queria fazer algo bom para ela. Chamei minha mãe, as crianças estão com ela. Bob está no hospital hoje, então está tudo bem com ele. E ela pode relaxar. Ela ficou feliz e me agradeceu. Conversamos sobre nossa vida, e ela desabafou sobre o trabalho e tudo o que estava acontecendo. Então, soltei a bomba sobre a conversa dela com o Bob. Eu contei sobre a conversa que ela estava tendo com o Bob e como isso me fez sentir. Bem, eu gosto do Bob e sei que ela me ama também, mas não consigo deixar de imaginar que ela quer estar com ele. E é realmente como uma facada. Embora eu aprecie que ela queira ajudar o Bob, eu quero impor limites. Eu não posso viver para sempre na casa do ex dela. Temos nossa própria casa. Ela precisa pensar nos nossos filhos também. Sinto que dia após dia estou perdendo ela. Isso é apenas minha preocupação e não insegurança. Eu esperava que ela surtasse e ficasse na defensiva, mas ela simplesmente chorou muito. Ela disse que não quis me machucar. Ela sabe que foi longe demais ao querer ficar com o Bob. Ela diz que não quer que o Bob se sinta sozinho. Foi por isso que ela propôs isso. E ela se sente mal por não ter ouvido. Ela não quis me machucar. Ela tem pensado na situação de moradia. Eu disse a ela que não é o suficiente. Eu queria que conversássemos com um terapeuta. Toda essa situação é um fardo para mim. Ela ficou assustada e disse: "Por quê? Não há nada de errado conosco." Eu disse a ela que eu quero fazer isso. Apenas garantir que estamos na mesma página e não há sentimentos ruins de nenhum lado. Então, perguntei a ela se ela ainda deseja ficar com o Bob. Porque se ele não tivesse sofrido o acidente, eles ainda estariam juntos. Ela me disse que perdeu tempo pensando no Pisse. Ela sabe que provavelmente nunca nos conheceríamos ou ela e o Bob poderiam ter se divorciado por um motivo diferente. A questão é que ela não quer pensar nisso. O que aconteceu, aconteceu. Ela me ama e não quer ficar com o Bob. Bob tem um lugar no coração dela como um amigo e família. Quando ela diz que ama o Bob, não significa que ela está apaixonada por ele. Ela não o pensa de maneira romântica desde o divórcio deles. A única razão pela qual ela ficou com o Bob foi porque prometeram um ao outro que, aconteça o que acontecer, eles estarão juntos, mesmo que seja como amigos. Ela propôs que voltemos para casa e fiquemos na casa do Bob apenas um dia por semana. Ela pode fazer visitas ocasionais quando necessário. Eu concordei, mas ainda insisti na terapia. Ela concordou com isso. Ainda não contamos a novidade para o Bob. Mas tenho certeza de que ele entenderá. E antes que você pergunte, sim, o Bob tem uma enfermeira em tempo integral, tem família, mas eles o visitam raramente. Provavelmente, não farei mais atualizações. E acabou. Não importa o quanto eu tente explicar para vocês, vocês só viriam as coisas de forma muito preta ou branca. Aparentemente, no mundo do Reddit, dois ex que continuam sendo bons amigos são considerados um caso emocional. Eles não precisam de contexto para entender as coisas. Eu também estou muito emocionalmente esgotado. O Bob também é meu amigo. Vê-lo ficar fraco a cada dia me faz sentir impotente também.
Fico feliz que você tenha tido essa conversa com ela, estou torcendo por você. E sim, terapia. Eu sempre sinto que a terapia é como uma troca de óleo, é manutenção. Se você não fizer, está ferrado, mas se continuar fazendo, vai funcionar sem problemas. Tenho alguns terapeutas na minha família, então talvez seja influência deles. Ela pode precisar de terapia individual também, há muito a ser trabalhado para ela. Sim. Conversamos sobre isso. Desculpe, esqueci de mencionar isso em meu post. Eu disse a ela que ela precisa enfrentar a realidade feia de que o Bob pode não estar em nossas vidas. Ela precisa se preparar para isso. Ela precisa de terapia para si mesma para lidar com esses sentimentos. Ela concordou com isso. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde, pessoal.